E aí a grande discussão que está se travando no STF, e aí tem a discussão entre os ministros, né? Parte dos ministros sequer analisa essa questão, então você tem o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, que simplesmente recebem as reclamações, entendem, eu já decidi dessa forma, pode sim fazer terceirização de atividade fim, pode, a pejotização é legal, as partes têm condições de negociar, não foram coagidas, assinaram o contrato de livre e espontânea vontade e eles validam isso e, inclusive, às vezes manda a discussão para a justiça civil para discutir se teve coação na assinatura do contrato. Se não teve coação, eu assinei lá de livre e espontânea vontade, ele valida esse contrato. Por outro lado, ministros como se não me engano, o Zanin, né, e o Flávio Dino, que tem e Fachin também tem batido muito nessa tecla, eles falaram assim, não, olha, a discussão da fraude tem que acontecer na Justiça do Trabalho. Porque o que mais acontece é a fraude. Você, justamente como você estava dizendo no começo da matéria, eu contratar uma pessoa como PJ para mascarar uma relação de trabalho. E aí eu já peguei contratos, por exemplo, que tem até previsão de férias. Contrato de PJ, a pessoa paga férias, paga 13º, paga todos os direitos trabalhistas num contrato de PJ, mas você não, é PJ, não estou recolhendo imposto, aí você está fraudando o fisco. E no fim das contas, para o trabalhador, que ele vê naquela oportunidade profissional uma forma de crescer, ele vai pegar aquela oportunidade. No fim das contas, esses acordos, né, de férias, de 13º, nem saem tão ruins esses benefícios. Não, esse acordo nem fica tão ruim. Acaba sendo, às vezes, é uma imposição da empresa, né? Isso que é difícil, porque quando você está falando de altos cargos, está falando de médicos, de advogados, eles conseguem negociar. Então, essas discussões de cargos altos, você está num patamar de negociação melhor. Quando você pega um ajudante de obra, e aí você simplesmente, um advogado da empresa coloca um contrato de 10 laudas, e ele vai lá e assina. A pessoa não foi coagida, mas ela precisa Mas ela precisa, fala assim, você só vai poder trabalhar para mim se for assim. Sim. Então, esse é o ponto. E aí, ele sim vai trabalhar bem supervisionado, ele não tem autonomia nenhuma de trabalho. E aí, onde, na verdade, acontecem as discussões que a gente entende que, de fato, existe uma fraude, né? E aí é o que os ministros estão falando, olha, então a gente não pode legalizar simplesmente a pejotização de uma forma generalizada, porque fraudes acontecem e isso o seu trabalho precisa barrar. E em relação a isso, eu, de fato, estou de acordo. Então, tem que haver um equilíbrio aí, né? Quando a gente está falando de pessoas com um bom grau de instrução e quando nós estamos falando de pessoas que não sabem nem ler um contrato e estão assinando isso. Paulo, esse tipo de relação é histórico, ou é histórica, porque, independentemente de leis, você tem quem tem a força de trabalho, que é o lado mais vulnerável, e quem tem os meios de trabalho, que, no fim das contas, acaba ditando as regras. É isso que eu tenho para oferecer. Você aceita? Você não precisa aceitar. É muito interessante essa questão, porque o primeiro pensador, sociólogo a detectar isso foi o Karl Marx, né? Por mais que ele seja criticado pelos vieses liberais, etc., ele percebeu exatamente o funcionamento desse sistema, Adam Smith relativamente também, mas há quem tenha os meios de produção, ou seja, a terra, a fábrica, a máquina, o computador hoje, seja lá o que for, e quem vende a força de trabalho, que é o trabalhador, né? E o burguês é quem detém os meios de produção, ou seja, os mecanismos de trabalho. E a primeira coisa que o Marx vai detectar é que a origem do lucro não está na mera compra e venda de mercadorias, né? Essa é a tese dos liberais, Adam Smith, na Riqueza das Nações. Mas a origem do lucro está na exploração sobre o trabalhador, né? Porque toda mercadoria final tem um valor fictício, né? O Marx vai chamar isso de valor de troca. Então, por exemplo, você sabe que as mesmas roupas que vendem ali no Bom Retiro, vendem no shopping. Só que o shopping põe uma etiqueta, o fato de ter uma etiqueta faz com que ela custe três vezes mais, né? Então, você compra o símbolo, você não compra exatamente só o valor de uso, para que o objeto é útil, né? Então, é aí que está a exploração, né? Se a gente pegar uma lanchonete famosa, não preciso citar o nome aqui para não fazer propaganda, mas um trabalhador dessa lanchonete, o único dia de trabalho dele, não paga o valor de um combo ali do sanduíche mais famoso, um refrigerante e a batata, né? E quantos ele não vende, né? Então, você vê que é aí que está a disfunção, né, entre quem produz e quem lucra, né? E aí tem outro detalhe, né? As lutas trabalhistas do século XIX, quando foram organizadas, né, pelo pensamento socialista, uma das primeiras coisas que reivindicaram era a redução da jornada de trabalho, né? A gente tinha trabalhadores trabalhando 16, 18 horas por dia,
mulheres grávidas, prontas para parir, trabalhando, crianças. De repente você perdia um braço numa máquina e aparecia, de repente, um patrão dizendo está demitido, né? Tinha um programa aqui apresentado por um famoso por aí que fazia muito disso, né? Quem mandou perder o braço, era mais ou menos essa ideia. Enfim, então, o próprio Engels também, que era muito amigo do Marx, num livro chamado mais ou menos A Condição do Trabalhador, em inglês, do século XIX, alguma coisa assim, ele vai mostrar que os próprios refeitórios das indústrias conseguiram burlar uma lei, né, no parlamento inglês, permitindo que os refeitórios colocassem uma espécie de terra, de areia no pão, para o trabalhador sentir o estômago mais pesado e não reclamar que estava com fome. Isso é pesado, pois Paulo. Era muito comum também trabalhadores... o salário não dava para o mês inteiro, então pais de família saíam para caçar pombos e ratos para colocar alguma coisa na mesa para os filhos, né? Então, o histórico era dos mais terríveis, né? E aí o que aconteceu? Tanto as revoltas dos sindicatos, movimentos trabalhistas, e que, por incrível que pareça, né, a democracia cristã do século XIX, o Papa também, o Pio XII, né, salvo engano, eles foram pressionando os patrões a melhorarem as leis trabalhistas, né, criarem dignidade para o trabalho, né? E então esses dois movimentos foram essenciais. O mais soft, né, que era o da igreja e os sindicatos da esquerda ali fazendo pressões, evoluções e tudo mais. Só que a partir da ascensão da União Soviética em 1917, os países capitalistas começaram a temer a expansão do socialismo. E o que eles fizeram, né? Começaram a negociar mais com os sindicatos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, antes, né, da crise de 29. E aí eles começam a aplicar aquilo que se chama de keynesianismo, né? Keynes foi um economista que não era de esquerda, né? Muito longe disso, não criticava a exploração, mas ele percebeu que as políticas de bem-estar social, ou seja, aumentar os salários, direitos em termos de saúde, educação, moradia, melhores transportes, lazer, isso faria com que a expansão do socialismo não fosse possível, né? Porque o trabalhador gozaria, né, de altos níveis de consumo, consequentemente ele não ia pensar numa revolução, mas muito mais no seu bem-estar, no seu consumo. Só que o que aconteceu? Essas políticas de bem-estar social, né, o keynesianismo, duraram até as crises do petróleo da década de 70. Quando as teses de Hayek e Friedman, né, Friedman, Escola de Chicago, Hayek, Escola Vienense, né, junto com Mises, famoso Mises, eles começaram a denunciar desde a década de 40 e 50 que o Estado keynesiano, embora capitalista, ele é muito caro, é muito custoso, né? Então, e a ideia era criar privatizações, terceirizações. E finalzinho da década de 70, quem vai gostar muito dessa ideia vai ser a Margaret Thatcher, né? Que na Inglaterra vai fazer grandes reformas trabalhistas, né? Grandes para os empresários, não para os trabalhadores, evidentemente. E ela tinha umas frases infelizes, entre elas dizendo, olha, não existe sociedade, é casa e trabalho, o resto é problema de cada indivíduo. E é isso que o neoliberalismo preza, né? Cada um por si. Você quer saúde, educação, moradia? Se esforça, né? Não é um assunto coletivo. E essa ideia foi se expandindo pelo Ocidente. Antes da Inglaterra, da Margaret Thatcher, o primeiro país a aplicar o neoliberalismo foi o Chile, de Pinochet, com um grande paradoxo, liberdade econômica, mas uma ditadura militar. E no começo os trabalhadores estavam felizes da vida, né? O Pinochet contrata os chamados Chicago Boys, que foram alunos de Friedman na escola de Chicago, e o Pinochet tinha uma famosa frase que dizia o seguinte, vamos transformar o trabalhador em empreendedor. E aí fizeram uma privatização do sistema previdenciário, amplas reformas de flexibilização do trabalho. Num primeiro momento, os trabalhadores soltavam fogos de artifício, dizendo, oba, não estou pagando menos imposto, que maravilha, etc. Algo que o Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, queria fazer aqui no Brasil, que trabalhou no Chile, de Pinochet, diga-se de passagem, no meio da ditadura, né? Enfim, isso dá outro tema, mas 40 anos atrás, você diz porque meus pais são chilenos, né? Mas 40 anos atrás, 50 anos atrás, os trabalhadores, em tese, estavam felizes porque eles estavam pagando menos impostos. Passados 40, 50 anos, quais são os resultados? O Chile hoje é o país do mundo que tem a maior quantidade de idosos que se suicidam. Por quê? Porque a aposentadoria não dá nem para pagar um quartinho, um aluguel, seja lá o que for, ou comprar o remédio ali de um tratamento de saúde. Os chilenos fizeram
revoltas nas ruas em 2019, tentaram aprovar uma nova Constituição que não foi aprovada no final das contas, com reformas trabalhistas. Então esse é o grande problema que a gente tem hoje, né? O neoliberalismo, ele retira do Estado, enfim, a proposta coletiva, né, de lutar por qualidade de vida. Né? A qualidade de vida se torna responsabilidade individual. Né? Então, um pouco dessas questões que a gente está discutindo levam a isso. Né? Então, saúde, educação, moradia, a escola pública é uma porcaria, né? Os sistemas públicos de saúde não atendem muito bem. Então, todo esse peso recai nas costas do trabalhador, que já ganha muito pouco, tem trabalho flexível, talvez não tenha aposentadoria. O Temer, que reclamou da redução da jornada agora, foi o mesmo que fez a flexibilização do trabalho ali em 2016, 2017. Da reforma, né? Pois é, mas ele não segmentou, o que seria correto, né? Porque existe uma grande contradição entre quem tem conhecimento e quem não tem, quem faz trabalho braçal. Então, vejam, é absurdo que um trabalhador, de repente, rural, braçal, um operário, tem que se aposentar na mesma idade de alguém que está no escritório com ar-condicionado. Da reforma da Previdência. Da Previdência, exatamente. 2019. Achei que era trabalhista, eu que é 2017. Perdão, né? Então, não dá para trabalhar até os 70 anos. Né? Ele começou e o Bolsonaro... Pois é, quem faz trabalho braçal tem uma expectativa de vida infinitamente menor. Quem trabalha no ar-condicionado ali, com conhecimento, com certeza, consegue até trabalhar 80 anos. Então, às vezes a segmentação, né, de repente, algumas regras, elas são importantes, né? Varia muito. E falando na definição de regras claras na legislação, estava discutindo agora aqui, no bom sentido, perguntando, vou melhorar o verbo, para a Mariana sobre essa questão de desentendimentos que vão parar na justiça por causa de pejotização. E é muito importante a gente deixar claro aqui, Cristiane, eu quero que você nos ajude nesse sentido, a separar o que é a terceirização e o que é a pejotização, que pelo menos nas leituras que eu faço, nas informações que eu vou coletando sobre o tema, parece caminhar para um sentido pejorativo, a pejotização. E aí essa questão vai parar muito na justiça, porque a reforma trabalhista dá margem para muitas interpretações. É preciso mexer na legislação, aprimorar o nosso arcabouço? Ou em que frente a gente tem que atuar para acabar com essa confusão nessa área? Francamente, na minha modesta opinião, eu acho que tem um desconhecimento da legislação e princípios trabalhistas quando um julgador não é da área e julga um caso desse. Eu não acho que o problema esteja na lei. Os artigos que definem quem é trabalhador e quem é empregador não foram revogados. Quais são as características para se entender quem é empregado? Subordinação, ele obedece ordens. Pessoalidade, ele não pode se fazer substituir por um sócio. Né? Onerosidade, ok, onerosidade de todo mundo, se não for isso, trabalho análogo a escravo, né? Ou voluntário, aí está dentro da lei, mas tem que seguir a lei do voluntariado, ok? Então, esses artigos nunca foram revogados. O que está acontecendo, então? A mim parece que é um equívoco, né? Uma falta de compreensão da legislação trabalhista. Quando um julgador que não é especializado na justiça, né, em direito do trabalho, pega uma situação dessa para resolver. Tanto que a gente está vendo uma espécie de queda de braço entre os tribunais trabalhistas e uma parte do Supremo, como a Mariana comentou. O Supremo, geralmente, ele dá ganho de causa para uma não existência de vínculo e o Supremo Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, dá um entendimento contrário. Seria isso? O Supremo tem uma parte, como a Mariana falou, sim, uma parte dos ministros que dá um viés civilista para a análise da situação e não trabalhista. O direito do trabalho tem regras próprias, protecionistas, é claro. O trabalhador é o hipossuficiente. Como já foi dito aqui, é ilusão achar, a não ser um diretor, né, um alto executivo, que vai ter as mesmas condições de negociação. Eu vou além. A gente falou aqui, né, de um trabalhador operário. Gente, a classe média faz trabalho de motorista de aplicativo para complementar a renda, sim. Não estamos falando só no trabalhador braçal. E eles são uma categoria que são contra a configuração de um vínculo empregatício. É um bom ponto que você levantou, né? Então, assim, a situação... A mim parece que o problema não está na lei. É na falta de compreensão da lei. Assim como a nossa Constituição, a lei trabalhista, ela é principiológica, ela tem uma série de princípios que explicam tudo que está escrito ali. Se você compreender esses princípios, tudo faz sentido.
né? Posso estar sendo até romântica demais. E aí parece que essas pessoas não compreendem isso. E compreendem a parte civilista. É um contrato? Vamos analisar como se fosse um contrato de locação, mas não é assim.